Criatividade não nasce do nada, nasce do que você repete. A ideia repentina de que a ideia surgiu quando a maçã caiu na cabeça, ela é bonita na história que a gente conta depois, mas na vida real, o que sustenta qualquer obra são os pequenos gestos que se repetem até virarem o caminho certo. Você pode chamar da forma como você quiser, seja aquecimento, costume, ritual, mas toda vez que eu observo quem cria, gente do estúdio ou até mesmo da rua, eu encontro uma religiosidade única. Como começa, como atravessa, como se encerra os seus próprios rituais de criatividade. Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. Esse episódio é sobre os acordos que a gente faz com a nossa atenção antes que o mundo distraia a gente. Tem quem comece logo pelo corpo. Alonga, respira, caminha 5 minutos, dança. Tem gente, assim como eu, que começa pela visão. Abre a pasta de referências, dá uma olhada ali em alguma obra, compara duas imagens. Mas o ponto não é o qual gesto você escolhe, mas o que ele comunica para o seu próprio cérebro, para a sua própria mente. E que ele manda aquela mensagem de, ó, comecei. Quando a gente olha para as culturas que formam o nosso jeito de viver, o ritual aparece como uma infraestrutura meio que invisível. A roda não começa de repente, ela tem uma chamada, ela tem uma marcação, tem respeito ao tempo de cada um. Seja no culto, seja no terreiro, no ensaio, na oficina, sempre existe um aquecimento que alinha o corpo. Na capoeira, a ginga prepara. No samba, a marcação vai abrindo o espaço. Na sala de aula, a roda de nomes acaba criando uma presença. É uma técnica social que prepara o terreno para a criação acontecer. O estúdio mais foda e a mesa mais simples compartilham essa mesma lógica. Se você está pensando agora, eu não tenho tempo para isso, é justamente por isso que você precisa de um ritual. Sem ele, você entra no trabalho carregando o ruído do dia a dia e tenta resolver com força bruta aquilo que precisava de jeito. Ritual é um filtro. Ele limpa a entrada, protege a sua travessia e dá um fim digno ao seu processo. E tem um efeito colateral muito importante, tá? Ele reduz o peso da expectativa. Quando você começa pelo gesto, não precisa esperar a inspiração ideal. Você entra em movimento e o movimento puxa a própria ideia. Hoje o papo é muito simples. Trocar a promessa vaga de ser mais criativo por 3 ritos objetivos: o de entrada, o de travessia e o de encerramento. Ritual é arquitetura de atenção. Ele organiza, ele protege e dá forma. Sem isso, a criação vira uma sequência de impulsos. Por isso eu começo falando sobre o rito de entrada. Ele não serve para inspirar, ele serve mais para trocar de estado. Um bom rito de entrada, ele é curto, ele é repetível, ele é mensurável. Pode ser tão simples quanto 3 minutos de respiração, contando a exalação, abrir um caderno e escrever 10 linhas sobre o problema do dia, ou mesmo refazer à mão as 3 referências que vão guiar a sua direção. O que importa é o sinal claro para o seu cérebro. Entrei no trabalho. Se precisa de música, escolha uma faixa ali que vai deixar o momento mais legal, repete ela sempre. O objetivo é cortar a inércia. Se você treina, se você tem o hábito de treinar na academia, você provavelmente vai entender o que eu estou falando como alongamento antes de começar as séries. A travessia é onde muita gente se perde, porque acaba confundindo o fluxo com sentir vontade, e isso é meio que uma armadilha. O fluxo nasce da restrição. Então, defina um bloco de tempo apertado, seja 25 minutos, 40 minutos, um alvo concreto, rabiscar variações, escrever 300 palavras, testar 3 composições. É uma regra do jogo, sem apagar, sem revisar, sem ficar mudando ali de aba. É aqui que entram os aliados, que pode ser um timer simples, um documento em tela cheia, uma lista curta do que será feito nesse bloco de tempo.
Existe um erro muito comum que destrói muitos rituais, que é transformar o rito em procrastinação sofisticada. A pessoa desenha um planner perfeito, cria etiquetas, testa 3 aplicativos, mas não atravessa o deserto do primeiro rascunho. Ritual bom reduz atrito. Se ele aumenta atrito, aí já virou desculpa. Outra cilada, a superstição. Não é sobre vela, cristal, caneca da sorte. É sobre uma sequência funcional. Se algo só funciona quando todos os elementos simbólicos estão presentes, você está vulnerável. Prefira ritos que sobrevivem ao caos, a caneta preta, a folha A4, o relógio e pronto. E aí chega o rito de encerramento, que talvez seja o mais subestimado, porque encerrar não é largar, é dizer onde parou e preparar o próximo passo. 3 gestos podem ser o bastante. Nomeie em uma linha o que você avançou, liste em 3 pontos o que fazer na próxima sessão e salve o material de forma acessível, seja uma versão numerada, uma data, uma pasta certa. 5 minutos. Esse fechamento cria continuidade, derruba o medo de por onde eu recomeço. Talvez também possa proteger a memória do processo. Quando alguém perguntar assim: "Como é que você fez?", aí você vai estar lá, tudo registrado, todos os rastros. Tudo simples, é tudo repetível, mas e a inspiração? Ela tende a aparecer quando encontra horário, lugar e, sobretudo, linguagem. Porque horário cria hábito, lugar reduz decisão. E a linguagem define como você entra, seja por desenho, por texto, por som. Se nada disso estiver fluindo, aí você tem que diminuir o alvo até o mínimo ridículo, que seja uma frase, um quadro preto e branco, e organizados ali no espaço, um título, sei lá, para uma ideia futura. O gesto mínimo também mantém o fio esticado. Em dias mais generosos, você vai além. Em dias duros, você não perde o vínculo. E eu sei, não importa com que você trabalhe, onde você mora e com qual língua você fale, eu sei que você já revisitou algum projeto antigo e se deparou com algo que estava legal, que estava indo para um caminho interessante, mas acabou sendo abandonado. E aí vem o improviso, que não é o oposto de ritual, beleza? Vamos deixar isso aqui reforçado. O improviso é o que acontece quando o ritual sustenta a base e você tem liberdade para desviar com consciência. A roda exige para que cada solo possa acontecer sem cair no vazio. A ginga prepara o corpo para a surpresa, em criação é igual. O rito te coloca em estado de jogo, e é do jogo que nascem as soluções mais inesperadas. Quem olha de fora chama de sorte, quem pratica sabe, é repetição, e repetição com atenção. Por fim, trate o ritual como um protocolo vivo. Ele muda quando a sua vida muda. Se um passo perdeu força, corte. Se um gesto novo tem ajudado, incorpore nos seus processos. O critério é sempre o mesmo: reduzir atrito, aumentar presença, gerar continuidade. Se sim, fica. Se não, sai. O resto é tudo caos, é tudo barulho do dia a dia. Se a gente parasse aqui, ficaria parecendo um manual de produtividade, mas ritual não é um truque para render mais, é um modo de governar a própria atenção. Esse é o ponto cego da conversa. Não basta entrar, atravessar e encerrar. É preciso decidir por que você cria e o que o seu rito está te protegendo. Sem essa decisão, fica muito difícil. Qualquer sequência funcional vai acabar virando uma rotina vazia. O mesmo passo a passo ganha uma densidade que não vai te levar a lugar nenhum. O ritual ele não organiza só o seu tempo, ele organiza o sentido. Pensa no que você oferece em troca do seu tempo criativo. O rito vai definir ali 3 fronteiras: o que é que entra, sejam as referências, as perguntas, os materiais, o que fica de fora, as urgências alheias, as vaidades, as métricas que te desviam, e o que retorna ao mundo, seja o registro, o compartilhamento, a contribuição. Quando essas fronteiras não existem, o dia vai acabar com você. Quando elas existem, você pelo menos escapa da lógica do espetáculo, sem fugir das plataformas. Você passa a publicar porque tem algo a dizer e não para cumprir o expediente de visibilidade.
Há um segundo deslocamento muito importante, que é o ritual, ele não serve só ao indivíduo, ele cria uma legibilidade do processo. Aquilo que permite que outra pessoa acompanhe, aprenda, critique, e essa parte é difícil, em culturas onde a obra é também memória coletiva, o rito funciona como um arquivo vivo. Você deixa rastro e rastro vira caminho para quem vem depois. Nesse sentido, o rito também é uma política cultural, uma escolha de como produzir valor público com o que você sabe. Existe, claro, o risco do rito se transformar ele mesmo em performance. O post sobre o meu processo, substituir o processo. Quando isso acontecer, troque o espelho pela lupa, volte para as perguntas simples: qual problema estou resolvendo? Para quem isso importa? O que esta sequência me impede de ver? E se o episódio começou falando ali de gesto, esse precisa terminar falando de critério. O seu ritual existe para preservar o seu olhar quando o mundo puxa tudo para um único lado. Ele te coloca de volta no seu trabalho, mas também te lembra porque esse trabalho vale a pena. E é isso que permanece quando o dia termina. Não a sensação de ter feito muito, e sim a certeza de ter feito o necessário do jeito certo. Então a pergunta de hoje é: quais são os seus rituais de criatividade? Por hoje eu me despeço e agradeço a sua companhia nesse podcast. Se esse episódio de alguma forma fez sentido para você, compartilhe ele com outras pessoas ou posta lá no Stories e me marca para a gente continuar essa conversa por lá. Lembrando que esse podcast é o nosso compromisso semanal com um episódio novo toda semana às segundas-feiras. Um grande beijo para você e que você encontre o ritual que melhor vai te deixar produtivo e produtivo. Um grande abraço e eu vejo vocês até lá.